Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade ao estudo Ouvindo a Voz de Deus, hoje com o tema 6, que são sinais da volta de Cristo. Mas antes de nós continuarmos, eu gostaria de pedir a direção do Deus Espírito Santo para que nós possamos compreender e entender a vontade de Deus para nossas vidas. Feche os olhos e ore comigo. Querido bom Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Querido Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, a tua direção. Queremos aproveitar esse momento que estamos vivendo, e compreender os sinais da tua volta, para que possamos estar preparados para esse dia. Por isso, ó Pai, te pedimos, toque nos corações daqueles que estão nos ouvindo. Ajuda-nos para que possam compreender e entender o teu querer. E assim, ó Pai, que possamos ser cada vez uma quantidade maior no número dos salvos no reino dos céus. Por isso, continue conosco, dá-nos a tua direção, dirige esse estudo, abençoe todos os estudos que estão sendo feitos, para que nós te pedimos, em nome de Jesus. Bom, esse é um estudo que os valentes do rei estão fazendo, ouvindo a voz de Deus. E você pode se inscrever aqui no nosso canal, você pode dar um like, você pode fazer seu comentário, que nós teremos o prazer de responder. Nós teremos um contato também aqui, onde você pode também fazer a sua pergunta e fazer a sua pergunta e entrar em contato conosco através do link e assim nós teremos o prazer de respondê-lo. Bom, sinais da volta de Cristo. Eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus no capítulo 24, no verso 3 de Mateus, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Queridos, essa era uma preocupação dos discípulos. Mestre, que sinal haverá da tua vinda? E o que irá acontecer na consumação do século? E Jesus então começa a dizer, explicar para eles o que aconteceria no mundo natural, no mundo religioso, e é o que nós vamos ver agora. Por exemplo, o que aconteceria no mundo social? Cristo responde: E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 4, também nos dá um entendimento melhor sobre esse assunto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Veja aí o quadro, o que acontece. Nós não estamos vendo nada diferente. Hoje nós estamos vendo exatamente isso que está acontecendo. Homens ingratos, desafeiçoados, sem amor, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, do que temor a Deus. Então, quais os sinais que nós veríamos no mundo social? Ouvireis falar de quê? De guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. Também, e no mundo natural? O que nós veríamos no mundo natural? Jesus continua fazendo as suas observações. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, verso 20. Então nós vimos aí 3 grandes acontecimentos que vieram ao longo da história. Um deles, terremotos. Terremotos nós temos visto acontecer diariamente em todos os lugares, uns com um grau maior, outros menor.
mas a intensidade deles tem se aumentado cada dia. Houve também no dia 19 de maio de 1780 o escurecimento do Sol e a Lua também não deu o seu brilho. Esses são buscando em arquivos, Enciclopédia Britânica, buscando estudar um pouco mais profundo, você consegue descobrir, através da história, esses acontecimentos. Também aconteceram queda de estrelas no ano de 1833, no dia 13 de novembro. Segundo relatos, foram muitos meteoros que caíram e isso assustou a comunidade, assustou as pessoas da época e eles acharam que já era o fim do mundo por conta disso. Alguns sinais, eles são sinais que nós temos visto aí, catástrofes acontecendo e tudo indica que Satanás agindo na natureza. Esses sinais que matam as pessoas. São sinais que mostram Satanás agindo, intervindo na natureza. Que sinais nós veríamos também no mundo religioso? Jesus continua aí enumerando, enfatizando e dizendo para os discípulos tudo aquilo que aconteceria nesses últimos dias. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Então, que sinais nós veríamos no mundo religioso? Um deles, haveriam falsos cristos. Outro também diz que haveriam falsos profetas. Então, falsos cristos, falsos profetas, pessoas que falariam o nome de Deus, mas enganariam o próprio povo de Deus. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. E você já não viu isso por aí? Você não tem visto? Ligar a televisão, ver um programa religioso? O que nós vemos ali? Sinais, prodígios. A Bíblia precisa ser pregada. Onde deveria ser pregada a Bíblia. Nós vemos pessoas querendo mostrar o seu poder, ao invés de mostrar o poder de Deus. Ao invés de mostrar o poder de Cristo, o que Cristo fez na vida delas. As igrejas ensinam curas, milagres, muitas igrejas aí, muitas doutrinas, mas não ensinam a Bíblia. Agora, qual é a motivação dessas pessoas? O que motiva essas pessoas, esses falsos profetas, ao pregarem a Bíblia, ou seja, pregar a Bíblia de forma errada? O que leva elas a fazer isso? Eu gostaria de ler com vocês também o livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 1 a 3. O que motiva essas pessoas? O que será que motiva esses falsos mestres, esses falsos cristos, falsos pregadores? 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 1 a 3, que diz assim: preste bem atenção no que a Bíblia nos diz. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, qual é o motivo? Qual é o motivo desses falsos mestres ensinarem? Avareza? O objetivo deles não é pregar Jesus, não é falar de Jesus, não é pregar as boas novas. O objetivo deles é falar em si mesmo, de encher os seus bolsos de dinheiro, de enganar os fiéis. Esse é o objetivo. Se eles quisessem levar a cura verdadeira, eles levavam Cristo às pessoas, pregavam Bíblia, ensinavam a Bíblia para as pessoas. E não um copo com água, ou um feijão, ou seja lá o que for. Porque como se o céu fosse um pedacinho a ser comprado, fosse lote a ser comprado. Mas o céu foi algo dado por Cristo, foi dado de graça. Nós já ganhamos o que nós não merecíamos. Cristo já deu a sua vida por nós. Então não precisamos de copo com água, não precisamos de nada que interfira a nossa experiência com Cristo. A não ser beber água para matar a sede, aí é diferente. Mas não para alcançar a salvação ou para ganhar alguma bênção, como se prega por aí.
que mais a gente vê no mundo religioso? O que atrai essas pessoas, esses falsos líderes? O que atrai? Primeiro, é lógico, elas fazem uma amizade com elas. É necessário fazer uma amizade, é preciso fazer uma amizade. Só que o interesse delas não é ensinar a Cristo, mostrar o grande amigo Jesus. O interesse delas é uma falsa amizade. É de ganhar as pessoas para conseguir os desejos próprios, os desejos que elas têm. Então, elas formam amizade. Elas também ensinam doutrinas em base bíblica. Elas ensinam aquilo que muitas pessoas querem ouvir. Elas não ensinam aquilo que deveria se falar, que deveria se ensinar. Porque a palavra de Deus corrige, ela ensina, ela orienta, ela traz a salvação. A palavra de Deus nos mostra quem é Jesus, ela nos mostra quem é Cristo e o que Ele fez para nos salvar. Mas eles não ensinam isso. Eles ensinam outras coisas. Eles mostram uma doutrina sem base bíblica nenhuma. E também o que atrai as pessoas são os sinais, os milagres. Imagina você, alguém desempregado, há muito tempo, sem ter o que comer, passa de frente a uma igreja dessa e vê alguém prometendo que vai dar um emprego, a pessoa nunca vai ficar desempregada, e se ela der tudo que ela tem, ela vai conseguir um emprego, ela vai prosperar. Você já viu isso em algum lugar? Pois é. Além desses sinais, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24,14. Cristo nos dá o maior de todos os sinais que nós aguardamos. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Amigo, quando o evangelho for pregado a todas as nações, e aí nós veremos então esse sinal se cumprir. Quando nós vemos esse sinal se cumprir, aí Cristo vai voltar. Cristo voltará. Então, que importante sinal é esse? A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Então o evangelho será pregado em todo o mundo, o evangelho verdadeiro. E aí então virá o fim. O que mais? O que mais? Paulo fala de um outro evangelho, esse evangelho secular, esse evangelho inventado aí, que está sendo pregado. O livro de Gálatas fala isso. 1 João 4, verso 1, nós encontramos: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então Paulo fala, cuidado com esses pregadores, cuidado com esses falsos ensinadores. Antes, provai os espíritos, provai se procede de Deus. Você tem que provar, amigo, você tem que ver o que nós estamos passando aqui, você tem que confirmar, você tem que pegar as escrituras e ver a passagem bíblica e ler e ver se é isso mesmo que nós estamos falando. Porque qualquer um pode chegar e te falar coisas diferentes, você, de acordo com a tua necessidade, pode cair facilmente. Então, a nossa maior necessidade é de Cristo. Então, o que eu devo fazer para saber se o ensino está de acordo ou não com a vontade de Deus? Primeiro, eu devo provar. Segundo, eu devo provar primeiro se ele está de acordo com a palavra de Deus. Como? Buscando na Bíblia. Mateus 7,15, Jesus também diz, cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles chegam, fazem amizade, se mostram bonzinhos, mas por dentro são lobos devoradores. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Por que será? 2 Pedro 3,16 nos dá a resposta. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, Pedro está falando aqui dos ensinos de Paulo, das suas epístolas, que eram difíceis de entender, e por isso eu preciso estudar mais a Bíblia. Se eu quiser entender os ensinos de Paulo, ou os ensinos de Pedro, ou de Cristo, eu preciso comparar a Bíblia com ela mesma. Eu preciso buscar nas Escrituras a resposta. Então, por quê? Por que nós devemos, por que Deus manda provar o ensino? Porque o engano, às vezes, parece verdade. O engano, muitas vezes, parece verdade, mas é uma mentira disfarçada. Então, nós temos que provar os Espíritos, procede de Deus, comparando as Escrituras, para comprovar se que o que é ensinado está de acordo com a Bíblia, verdadeiro. Devemos ver se é de acordo com a Bíblia. É igual o que nós estamos falando aqui. Você precisa estudar, não só ouvir, não só olhar o que nós estamos passando, mas pesquisar. Pesquisar e ver, será que isso vem de Deus? Será que está na Bíblia? E pega e vai estudar.
E Deus vai abrir seu entendimento, o Espírito de Deus vai te usar. E, porque na Bíblia tudo é fácil de entender? A Bíblia é fácil de entender? Nós vimos o próprio Pedro falando de Paulo, que há coisas difíceis de entender. Então, é por isso que é preciso provar o ensino. Porque existem coisas um pouco difíceis de entender. João 7,17. Como saber se a doutrina é verdadeira? E agora? Pronto, estou estudando, estou aprendendo aqui com os valentes do rei. E como saber se isso é verdadeiro ou não? É fácil. Está dizendo aqui, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Amigos, vocês vão ver se eu estou falando de mim mesmo ou se eu estou falando da doutrina. Se eu estou ensinando a Bíblia ou estou ensinando sobre mim. Você vai ver que a palavra de Deus é aberta, ela é ensinada. O que nós precisamos está aqui. Está aqui. Isaías 28:10 diz, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Se você pegar Isaías 28 e ver o seu contexto, você vai ver um contexto um pouco diferente de algumas coisas. Mas quando a gente pega essa parte aqui, essa parte de Isaías 28, nós entendemos que é preciso fazer uma comparação. Para eu saber se o que eu estou estudando aqui é verdade ou não, se eu estou falando, eu não tenho que meter somente um texto, mas eu tenho que procurar na Bíblia, nela, fazer comparações. E você vai perceber que a Bíblia é um livro extraordinário, ela faz um link, ela liga uma coisa a outra, e então nós entendemos, você vai entender que a palavra de Deus, ela tem uma conexão muito boa, muito firme conosco. E por isso, é preciso, para eu entender a Bíblia, comparar. Se eu quiser entender o livro do Apocalipse, eu preciso entender o livro de Gênesis. Se eu quiser entender o livro de Daniel, eu também preciso entender o livro de Jeremias. Eu preciso fazer essas comparações. De Ezequiel, se eu quiser entender a Bíblia, eu preciso estudar, não somente ler. A Bíblia não foi um livro para ser lido, mas foi um livro para ser estudado. Então, como saber se a doutrina é verdadeira? Nós temos aí, ó, doutrina tem que estar de acordo com toda a Bíblia, ela tem que estar de acordo com o que a Bíblia ensina. A doutrina, como saber se a doutrina é verdadeira? Ela tem que ser baseada em um livro só? Só no Novo Testamento, só no Antigo? Ah, o Velho Testamento já era, não preciso mais usar o Velho Testamento, porque ele já era, Jesus já veio, acabou o Velho Testamento, é só isso? Lógico que não. Nós vimos 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela é inspirada por Deus. Então, se a Bíblia é inspirada por Deus, não é só o Novo Testamento ou o Velho, é toda ela. É preciso estudar a Bíblia toda, porque ela é uma inspiração divina, não somente uma parte dela. Então, a doutrina ela tem que ser baseada em toda a Bíblia. Então, essa resposta aqui é falsa. A doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia, está correto isso? Não, claro que não. A doutrina não é baseada em uma parábola. Jesus usou parábolas, mas Jesus usou parábolas para construir um argumento e não para formar uma doutrina. Jesus ele usou parábolas, mas ele quer construir um argumento, não formar doutrinas, criar doutrinas. Então, uma doutrina não tem que ser construída em cima de uma parábola. Mas uma parábola é usada para se formar um argumento. Então, por que existem igrejas aí que pegam uma parábola e fazem uma doutrina? Por quê? É preciso estudar mais a Bíblia. É preciso fazer mais comparações. Agora, amigo, se os sinais estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo, por que Jesus ainda não voltou? Por que será que Cristo ainda não voltou se tudo isso está acontecendo? 2 Pedro 3, verso 9. Olha que algo maravilhoso que Deus fala para nós, a sua palavra. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que é preciso, amigos? O que é preciso? Cristo ainda não voltou, as coisas estão se cumprindo, o que eu preciso fazer? Jesus está sendo o que conosco? Jesus está sendo misericordioso. Em sua infinita misericórdia, Cristo está aguardando a minha sua resposta. O que você tem respondido a Deus nesses últimos anos? Deus está te chamando, está te dando uma oportunidade. O que você tem falado para Ele? Pois é, amigos. Deus ainda não veio, porque está esperando o seu arrependimento. Está esperando nós olharmos para Ele e percebemos que algo não está certo, olharmos para este mundo melhor e perceber que algo não está certo,
e que um dia isso vai acabar e Cristo irá voltar. Que atitude então devemos ter no tempo do fim? Já que Cristo, os sinais estão aí se cumprindo, eu devo me arrepender dos meus pecados, mas qual a atitude que eu devo ter? Ora, quando começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas ainda no capítulo 21, verso 34, nos diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como ladrão. E quando a gente vê embriaguez, vemos uma embriaguez espiritual, religiosos trazendo confusões para a gente, deixando até meio tonto, falando meias verdades, falando mentiras. E agora uma atitude muito importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu devo buscar a Deus em primeiro lugar, ver tudo isso acontecer, para me preparar. Devo colocar Cristo em primeiro lugar. Então o que eu devo fazer? Exultar e erguer a cabeça. E buscar a Deus o quê? Em segundo lugar? Em terceiro? Não, em primeiro lugar. Cristo tem que ser o primeiro em minha vida. Você sabe quando Jesus vai voltar? Você sabe? Não sabe? Também não sei. Eu sei o seguinte, que os sinais estão acontecendo. E esse dia está muito perto de acontecer. Esse dia da volta de Jesus está muito perto da gente. Está muito próximo. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele está perto de chegar. E por isso, eu quero recapitular com você aqui o que nós estudamos. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em quê? Em primeiro lugar. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E eu gostaria de fazer um apelo a você. Você crê que estamos vivendo no tempo do fim? Você crê? Eu também creio. E gostaria de conhecer e praticar a doutrina. Você gostaria de conhecer um pouco mais de Cristo e praticar a doutrina de Jesus, baseado na Bíblia, de acordo com o que está na Bíblia toda? Você gostaria? Gostaria? Amém, meu irmão. Eu também quero aprender cada vez mais. Cada vez mais eu quero estudar a palavra de Deus. E você pode colocar seus comentários, você pode fazer sua pergunta, você pode rever os vídeos anteriores também, se quiser, e tirar suas dúvidas. Gostaria de se preparar para esse grande dia da volta de Cristo? Você gostaria de se preparar? Pois é, eu também. E eu queria que você pensasse nisso, que meditasse em tudo aquilo que nós estudamos, revesse novamente, comparasse ali os textos bíblicos e se preparasse para o grande acontecimento, para encontrar-se com o teu Deus. Amém? Eu gostaria de orar com você e apelar ao seu coração. Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo para continuar apelando ao seu coração para que haja essa transformação. Se você deseja tudo isso que nós falamos aqui, conhecer a Cristo, preparar, coloca um sim aí, coloca um sim no comentário, diga assim, eu quero me preparar para esse dia, eu quero me preparar para quando Cristo voltar, eu ir morar nas mansões celestiais. Os sinais estão aí, precisamos estar atentos e nos preparar verdadeiramente para esse dia. Eu gostaria de orar com você. Maravilhoso Deus, e nosso Pai estás nos céus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Querido Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos deixou mostrando, o Senhor está nos mostrando o quanto esse mundo está no fim. O Senhor nos deixou sinais, Pai. Sinais que antecederiam a sua volta. E nós estamos vendo aí quantas doenças. E agora o coronavírus e muitas outras doenças, câncer. E vemos também sinais no mundo natural, vemos terremotos, vemos pessoas aí também com fome, a desigualdade social cada vez aumentando mais. E nós vemos também igrejas por aí abertas, cheias, ensinando prosperidade, Pai, ensinando uma vida fácil num momento difícil que estamos vivendo. Mas a tua palavra não nos diz que a nossa vida seria fácil.
A única coisa que eu aprendi na tua palavra é que mesmo em meio à tempestade, o Senhor estaria sempre conosco, nos ajudando e nos amparando, nos dando a resposta para os nossos problemas, a solução para os nossos problemas. E por isso eu creio, ó Deus, eu oro por esse nosso ouvinte. Eu oro por essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, para que o Senhor use, para que ele sinta o toque no coração do teu poder. E se arrependa também, ó Deus, e busque a igreja verdadeira através da tua palavra. Por isso, abençoe este amigo, essa amiga que está nos ouvindo nesse momento, está nos vendo nesse momento. E o ajude, ó Deus, a perceber as coisas que estão acontecendo e buscar o caminho correto, se preparar para ter um encontro contigo. Eu oro a Ti, ó Deus, agradecido, em nome de Jesus. E lembre-se, nós amanhã teremos um outro estudo, e nesse mesmo horário, às 21 horas. Esteja você preparado para acompanhar esse estudo, e não perca, e não esqueça, dê o seu joinha e se inscreva no canal. É o que nós te pedimos e te agradecemos pela tua companhia, em nome de Jesus.